Ó, se já tá difícil hoje, porque sim, gente, comer fora tá caro demais. O Enio Miranda, diretor de Planejamento Estratégico e Governança da Federação dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, vai conversar agora com a gente sobre isso, porque hoje, por exemplo, comer fora pode ficar até 10% mais caro depois do tarifaço dos Estados Unidos. E hoje, vamos combinar, né, que já não é algo muito barato de se fazer. Tanto que a gente volta e meia fala por aqui de fazer aquela sua marmita, comprando em casa, pode ficar um pouco mais tranquilo. Boa noite para você, bem-vindo por aqui. Quais são os produtos que mais devem encarecer a nossa alimentação se a gente comer fora de casa depois desse tarifaço, hein? Boa noite, Paula. É um prazer falar com você e com os telespectadores aqui da Band News. Pois é, Paula, realmente a situação ela é problemática e traz um risco muito grande aí, inclusive de aumento de preços no nosso setor. Nós estamos muito preocupados porque nós somos um dos principais consumidores aí do agronegócio e estamos aí trabalhando em conjunto para poder tentar oferecer soluções e apoiar o governo nessas negociações tão importantes nesse momento. Os itens aí que mais pesam, principalmente, os que são exportados aos Estados Unidos de maneira com maior volume na nossa balança comercial, a carne, o café, o suco de laranja e diversos outros itens que compõem a cesta de alimentação do brasileiro, né, do trabalhador brasileiro. É uma preocupação muito importante, Paula, e na verdade, quando nós falamos que poderá subir até 10%, isso não significa num primeiro curtíssimo prazo. Nós estamos vendo aí que existe uma ideia, na verdade, que é ilusória de uma diminuição de preço no primeiro momento dos produtos. Quando é que, de fato, a commodity brasileira já começa a cair o preço, no nosso setor é diferente. Lembrando que o produto, ao sair do campo, para chegar à mesa dos nossos restaurantes e hotéis, ele passa, aí, às vezes, por 2 ou até 3 intermediários, e também que o preço do nosso prato final, ele não é composto apenas por alimentos, quer dizer, existem alimentos e não alimentos, e entre os não alimentos, a pressão inflacionária, principalmente do IPCA, e de outros índices inflacionários que deve subir, trará aumento em toda a cadeia de composição de preços dos nossos pratos. Então, a preocupação é muito importante. Nós entendemos que há uma possibilidade de negociação, que há boas chances aí de conseguir bons resultados, mas se isso não ocorrer, se permanecer essa tarifa de 50%, então os riscos são muito graves, não só para o nosso setor, para todo o país, mas principalmente para o nosso setor também, que é o que defendemos aqui nesse caso, não é, Paula? Agora, esse aumento de 10%, você acredita, Enio, que seria automático ou levaria um tempo? Como é que funcionaria na prática? Não, não é automático. Nós calculamos nosso núcleo de pesquisas estatísticas que existe riscos inflacionários aí no médio prazo. Num primeiro momento, existe uma visão de manutenção dos preços, apesar da queda da commodities, que ela é momentânea. Nós entendemos que os estoques serão regulados. Agora, você imagina, Paula, tanto nos grandes exportadores quanto também nos pequenos exportadores, o prejuízo que isso vai causar para essas empresas, para esses grupos, com riscos de desemprego, e esse desemprego e essa possível aí, estagflação, né, digamos assim, uma estagnação em função disso, é o que geraria problemas aí a médio prazo para o nosso setor. Então, nós estamos aí olhando para um risco médio prazo de subida de preços, causado também aí pela desvalorização do real. Muitos dos nossos estabelecimentos consomem produtos importados, quer dizer, compram produtos, e isso também vai gerar um aumento de preço. Então, dentro de uma conta geral e estimativa de médio prazo, existe uma possibilidade, sim, de subidas de preços aí no médio prazo. O que seria, inclusive, um gravíssimo problema, porque quando nós entendemos que cai a demanda, não há espaço para subidas de preço. Quando há uma pressão, subida de preços e não há demanda, aí existem quebra de empresas, né? Todo gestor sabe disso. Então, nós estamos preocupados com o desenrolar dessa crise. Por isso, entendemos que o governo deve
trabalhar aí com profissionais, com mais maturidade nessa negociação, muito bem conduzida nesse momento pelo nosso vice-presidente. Isso deve ser reforçado e estamos aí unidos às entidades de classe e entidades representativas para tentar evitar o que poderia vir a ser uma catástrofe aí na economia brasileira. Agora, já aproveitando, né, que você é a Federação também dos Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado de São Paulo, queria saber da questão também dos hotéis e do turismo, se você acha que pode afetar. Há pouco a gente estava falando de uma notícia do Javier Milei, presidente da Argentina, e eu até cheguei a comentar o quanto a situação está se invertendo. A gente está vendo muito mais argentino hoje no Brasil do que brasileiro hoje na Argentina. Para a gente não está mais valendo a pena como antes, e para eles já está valendo bem mais a pena. Com esse tarifaço de 50%, isso afeta em alguma forma a questão do turismo aqui no Brasil e acaba afetando também os nossos hotéis? Na verdade, nós podemos aí enfrentar uma diminuição da entrada de turistas americanos no país pela falta de negócios ou pela diminuição dos negócios. Isso pode ser compensado a médio e longo prazo pela entrada de outros turistas. Nós estamos aí aumentando os nossos negócios com China e outros países e eles já estão vindo ao Brasil. Agora, quando você fala de uma pressão inflacionária, quando você fala de um problema de abastecimento, quando você fala de uma possível estagnação econômica, o turismo é um dos primeiros setores a serem impactados. Nós temos visto isso aí na história, todas as vezes que ocorre algum tipo de variação brusca, repentina, como foi o caso da pandemia, um caso muito grave, obviamente, mas casos como esse de repentinas mudanças econômicas, o turismo é sempre aquele onde o consumidor em geral prefere economizar. Então, o turismo ele tem um risco grande aí nesse sentido, se houver uma escalada dessa crise. No primeiro momento, a entrada de turistas americanos pode, eventualmente, ser substituída por outras nacionalidades, mas no médio prazo, o turismo pode sofrer um impacto muito forte também, né? Enio, hoje, só para a gente ter uma ideia, quanto em média custa para comer fora de casa em São Paulo, no estado de São Paulo, e quanto vai custar se realmente esse tarifaço de 50% atingir o Brasil? Olha, isso depende muito do estabelecimento de onde você vai, né? Nós temos alguns números que são interessantes quando você fala comer fora de casa. Nos últimos 5 anos, o alimento fora do lar, aquele que você come preparado já nos bares e restaurantes, ele teve uma inflação, subiu 16,3% a menos do que o alimento distribuído em supermercados. Portanto, nos últimos 5 anos, ficou mais caro comer em casa do que fora de casa no aumento dos preços. Então, isso mostra como o nosso setor ele está bastante já represando esses aumentos e não há espaço para grandes, não há margem para aumentos. Quer dizer, nós temos outros itens que compõem a nossa cascata de preços, assim, de custos nos nossos estabelecimentos, e tem alguns monopólios e oligopólios no nosso setor que nós estamos combatendo, que acabam levando mais margem do que o próprio empresário do restaurante. Agora, claro, de onde você vai comer, hoje é possível você comer desde de 15, 20 reais até 100, 150, depende do nível de estabelecimento que você frequenta, em função do serviço e de uma série de outros fatores. Mas a preocupação é que, num médio prazo, isso pode se tornar um problema ainda maior no nosso setor, em função dos preços já represados e da incapacidade de absorver novos impactos, principalmente dessa magnitude. Tá certo. Enio, obrigada por conversar com a gente. Na verdade, é mais um ponto de alerta aqui que a gente tem, né? Muitos, inclusive especialistas que eu converso, seguem ali na esperança de que esse tarifaço não vai estar valendo a partir do dia 1º de agosto. E assim a gente espera, porque aqui a gente já deu tantas notícias, né, de que o quanto isso vai impactar empregos, empresas, inclusive, que já deram férias coletivas por conta disso. Muita gente falando, vai impactar mais os Estados Unidos do que aqui, mas vai impactar aqui de alguma forma. E a gente está falando da maior economia do mundo, né? E o que a gente não quer é como você falou. A gente já está impactado de
alguma forma com a economia, com a inflação nesse momento, enfim, a gente não quer mais o impacto, ainda mais agora esse vindo de fora. Tomara que as negociações deem certo aí nos próximos dias. Obrigada, viu, Enio? Muito obrigado a vocês, Paulo. Nós estamos otimistas, acreditamos que a solução virá rapidamente, mas estamos aí apreensivos e apoiando nesse sentido. Muito obrigado. Obrigada.